Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 16 de abril, sexta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para que possa ser Ele a nos guiar nessa leitura e meditação do Evangelho que a Igreja hoje nos convida a aprofundarmos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Meus irmãos, esse Evangelho ele tem uma graça muito especial a nos convidar para aprofundarmos. E para isso nós queríamos aqui destacar 3 pontos a partilhar, a realmente entendermos juntos como Jesus ele consegue levar os nossos corações aos seus ensinamentos, a tudo que é a essência da sua mensagem de salvação, com uma simples cena como esta narrada no Evangelho de hoje. O Evangelho nos conta que Jesus estava com os seus discípulos e observava logo esse momento de partilha entre os discípulos, observava a multidão que estava chegando realmente em muita quantidade. Quando Jesus viu esse momento, ele logo trouxe uma indagação para pôr os discípulos à prova. O Evangelho é muito claro quando nos conta isso. Jesus fez a seguinte indagação para pô-los à prova.
E nesse momento é o primeiro ponto que a gente quer aqui partilhar. Jesus quis colocar os seus discípulos à prova, com aquele cenário de ter realmente uma multidão faminta e eles não terem como abastecer aquela multidão que estava com fome. Nesse contexto, quando Jesus faz essa pergunta, nós temos 2 discípulos que tomam uma postura cada um. E aqui nós queremos convidar cada um a entrar no coração, nos pensamentos de cada um deles 2. Temos a figura de Filipe, que quando é indagado diretamente por Jesus, Jesus o chama pelo nome e o pergunta o que ele acha que é possível fazer. E Filipe responde a Jesus: nem se tivéssemos 200 pratas, conseguiríamos abastecer cada um com um pedaço de pão. A resposta que Filipe deu, muitas vezes, é uma resposta que nós damos a Jesus quando o Senhor nos coloca à prova. Nós buscamos argumentos e raciocínios rápidos, lógicos, que são até mesmo justos para passarmos por um momento de provação. E temos também a figura de André, que sendo ali, realmente imaginamos aqui, que chamado por uma criança, teve a coragem, a ousadia de fazer essa apresentação desse pedido tão simples e que foi a solução para aquele momento de prova. André, até mesmo duvidando do que isso significaria, teve a confiança e o abandono de apresentar a quem realmente poderia responder. E aqui é uma conclusão que a gente faz quando somos colocados à prova. Nós somos a figura de Filipe, que quer responder por si mesmo, que quer responder com os seus argumentos, com a sua inteligência limitada, porque toda inteligência é limitada, ou nós somos como André, que assumindo, admitindo que nós não temos uma resposta, leva essa problemática ao Senhor para Ele responder a nossa provação. Isso é o grande ensinamento desse evangelho tão rico, nessa simples partilha, nessa simples indagação que Jesus fez com aqueles que Ele amava, com aqueles que Ele seguia de perto e realmente se deixavam a cada momento serem convertidos pelos valores do evangelho. Na figura de André, nós vemos um homem que aprendeu a colocar as suas respostas, a sua inteligência, a sua lógica para o Senhor. E no decorrer do Evangelho nós vemos o que aconteceu. De fato, aquela criança foi o instrumento que Deus se utilizou para responder àquela humanidade. Nós aqui entramos no segundo ponto da nossa partilha de hoje. O coração puro, simples, pequeno de uma criança é capaz de dar a solução que o próprio Senhor nos coloca em prova, porque sabendo ser limitado, porque sabendo ser sempre assistido por algo ou por alguém, consegue se abandonar. Certamente essa criança, ela colocou-se tão livremente porque tinha pessoas ali que poderiam prover depois o que fosse necessário. Sentindo aquela compaixão, querendo com tanta simplicidade se colocar à disposição, ela deu, ela se abandonou, ela se entregou. E nós também, quando temos uma intimidade, numa infância espiritual com o Senhor, nós também vamos dando tudo que temos, mesmo que seja pouco aos olhos humanos, porque sabemos que o Senhor nos reabastece quando algo nos falta. Ou como nos ensina o Evangelho, sabemos que quando tudo damos, nós conseguimos receber de volta numa outra dimensão, gerando desprendimento, gerando esvaziamento, gerando um coração mais humilde e mais manso, que foi realmente o que ficou como ensinamento. A comida passou, aquele momento de banquete terminou, mas o ensinamento ficou por 2000 anos, chegando a mim e a você, porque se tornou palavra de salvação para as nossas vidas. Quando vemos isso, podemos adentrar nos sentimentos de cada personagem desse evangelho e pedir ao Senhor que sejamos como aqueles que se abandonaram e que se confiaram. E aqui, colocando em prática, podemos pensar
nas casas de acolhimento, quando surge uma provação na casa e às vezes um clima fica fechado por causa daquela provação, e nós podemos ser instrumentos de salvação, sendo simples, sendo realmente sinceros e confiantes na providência divina. Ou você que passa por uma provação na família, no trabalho, no dia a dia, e às vezes é absorvido por esse problema porque está pensando ainda com a sua lógica. Somos convidados a sairmos de nós mesmos, colocando aqui como exemplo a evangelização do Ser Feliz, porque nós somos chamados a evangelizar, a alcançar corações que precisam conhecer essa mensagem de salvação, não tanto pelo que nos falta financeiramente, mas pela verdade de fé que eles e nós somos chamados a provar, testemunhar e multiplicar. Que fiquemos nesse propósito de uma fé simples e concreta, como o Evangelho de hoje nos ensina a viver. O terceiro ponto desse nosso momento de partilha hoje está na figura de Jesus. Na ação generosa dele quando vê um povo reunido, unido, para se colocar à inteira disposição. O Senhor pode fazer isso para nós, seja na comunidade, seja numa família, seja no ambiente de trabalho, quando nos colocamos assim, unidos, reunidos, realmente sedentos da sua resposta em nossas vidas. E também quando Jesus consegue realizar aquele ensinamento e as pessoas querem levá-lo como rei, como um senhor, que ainda não era o tempo, não era essa forma, ele de uma forma muito sábia se retira e volta para o monte sozinho, para dar glórias a Deus Pai e realmente pedir que isso se perpetue como chegou até os dias de hoje. Que a gente possa assim ser firmes em entender nessa figura de Jesus, nessa ação de Jesus, como nós podemos nos configurar a Ele. Nossa Senhora passe à frente e nos conduza como mãe a esse santo propósito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós seremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.